O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, manteve nesta quarta a possibilidade de que 12 grandes compradores e exportadores de grãos sigam operando no mercado brasileiro com o pacto que é chamado de moratória da soja. Chamamos aqui a nossa tela Ítalo Bertrão Filho para falar conosco e explicar sobre este tema. E essa briga que conta com Cargill, com Bunge, com gigantonas aí do mercado de agronegócio brasileiro e uma disputa pela tal moratória da soja. No final das contas, o que significa essa decisão do CAD, Italo? Bom dia, Gabriel. Bom dia aos telespectadores da CNN Money. Pois é, a gente pode dizer que a história da moratória é quase que uma novela, porque a cada mês a gente vai tendo novos capítulos. E ontem teve essa decisão aí do CAD, que por 4 votos a 2 manteve a possibilidade de que 12 grandes compradoras e exportadoras de grãos sigam operando a moratória da soja pelo menos até o final desse ano. Essa decisão aí veio após uma outra decisão que havia sido tomada pela Superintendência Geral do CAD no último dia 18 de agosto, que tinha suspendido de forma preventiva a vigência da moratória da soja, um acordo anti-desmatamento que tem mais de 20 anos aí de existência. Na verdade, ele vai fazer 20 anos no ano que vem, mas ele tem quase 20 anos de existência e que proíbe a compra de soja produzida em áreas desmatadas pelas tradings. É um acordo firmado pelas trades e que vinha sendo questionado ao longo dos últimos anos pelos produtores rurais, que viam nesse acordo uma espécie de cartel, a formação de uma espécie de cartel. E aí, eles, inclusive, entraram com várias representações, uma delas, inclusive, junto ao CAD, que acabou acolhendo aí a parte das solicitações dos produtores e suspendeu de forma preventiva a moratória agora em agosto. Só que o caso ele precisava ser analisado por todos os conselheiros do CAD, não apenas pelo superintendente geral, e isso foi feito. Então, com essa decisão aí que foi tomada ontem, na terça-feira, a ideia do CAD é que os produtores e as trades encontrem um ponto de equilíbrio até o fim do ano, evitando ali danos às exportações e aos negócios já em andamento. A gente precisa lembrar que o plantio de soja está acontecendo agora e a colheita é feita ali entre o fim desse ano e o começo do próximo. Então, de fato, é importante que se chega no meio termo. Só que isso, na verdade, não muda muito a história da medida preventiva. O que muda é a validade dela. Ao invés de ela começar a valer agora, ou seja, da moratória já não está mais em vigor, a medida passaria a entrar em vigor apenas em 1º de janeiro de 2026. Ou seja, a moratória deixaria de valer apenas no começo do ano que vem. E até lá, como eu falei, esse tempo seria utilizado para que as tradings e os produtores conseguissem chegar no meio termo, conseguissem chegar numa proposta que atendesse a todo mundo, até porque as organizações do setor produtivo de fato não querem mais a moratória, e as tradings, por outro lado, são bastante cobradas internacionalmente em relação à origem da soja que estão comprando. Então, por isso que é importante o meio termo. Além disso, também é importante que a moratória esteja em vigor, porque nós estamos aí há pouco mais de um mês do início da COP30. Não seria interessante para o setor produtivo brasileiro e também não seria interessante para o país como um todo que o principal acordo anti-desmatamento não estivesse em vigor. Então, havia uma preocupação, inclusive, por parte das empresas do setor, de que o timing fosse equivocado para a questão aí da moratória da soja, na verdade, para o fim da moratória da soja. E é bom lembrar que as 12 companhias que a gente falou no começo, né, que aí vão poder utilizar ainda o acordo por mais alguns meses, elas respondem por quase 90% do mercado. São as grandes tradings, a ADM, a Bunge, a Cargill, a Dreyfus, enfim, nomes super conhecidos do mercado. E aí, depois dessa decisão, as entidades se pronunciaram e dos dois lados, tanto dos produtores rurais como também das indústrias de óleos vegetais e dos exportadores de cereais, ali que representam as grandes trades, o saldo foi positivo. Muito provavelmente porque do lado dos produtores se chegou na decisão de manter a medida, ainda que com validade a partir de 2026. E do lado das trades, porque há a possibilidade aí de um meio termo de uma possivelmente até de um acordo provisório entre tradings e produtores
para substituir a moratória da soja. Então, há essa possibilidade também no radar. Então, a decisão acabou agradando os dois lados, só que agora a gente vai precisar aguardar para ver se não pode aparecer uma nova decisão ou até uma medida judicial, porque as notícias sobre moratória elas vão se encavalando uma atrás da outra e a gente segue aqui no Agfeed acompanhando tudo que envolve esse assunto, Gabriel. Muita mora para a moratória da soja, muita demora nessa solução definitiva para o problema. Continuamos contando aí com a ajuda do Agfeed para entender detalhe por detalhe e cada um desses novos capítulos da novela da moratória da soja. Bem-vindo sempre, Ítalo. Bom trabalho a você. Até uma próxima. Para você também, Gabriel. Muito obrigado. Valeu.